Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e mais uma live aqui no IUS Odontologia, não é? E hoje, gente, toda quinta-feira nós fazemos uma live sobre informações da saúde bucal. E hoje nosso tema é Vida Nova. 2 tratamentos dentários capazes de impactar radicalmente a sua qualidade de vida. Nós estamos sempre aqui no IUS falando sobre como melhorar a sua mastigação e o seu sorriso, né? A gente entende que uma pessoa ela não pode ser feliz se ela não está bem com ela mesma. E como que eu posso estar bem comigo? Uma das formas que a gente vê em estudos, em artigos, é que o sorriso ele tem uma importância muito grande na autoestima das pessoas. Quando as pessoas elas têm vergonha de sorrir, elas se sentem mal, elas não são felizes. Então as pessoas precisam estar satisfeitas com o sorriso delas para que elas possam sim apresentar autoestima, entusiasmo e qualidade de vida. Eu estou querendo aqui colocar o título, mas não estou conseguindo agora. Então, o que a gente entende, né? Que a mastigação e o sorriso estão diretamente relacionadas com a qualidade de vida das pessoas. E quais são, né? O que leva a essa infelicidade ou muitas vezes até a depressão? Um dos quadros que a gente mais vê no Brasil hoje é a depressão. E a depressão está relacionada com o amor próprio, como perder o estímulo de se cuidar. Eu tenho aqui na clínica vários pacientes que passaram por uma depressão. E o que eles falam comigo? E o dentista, eu costumo dizer, ele tem uma responsabilidade muito grande com os pacientes, né? Porque você cria vínculo, você cria uma amizade, um relacionamento. E eu achei interessante, assim, uma das observações que os meus pacientes mais fazem aqui, quando passam por uma depressão, é que eles perderam a vontade de se cuidar. E aí, dentro dessa ação, desse sentimento, né, não é muito a ação, é um sentimento de perder a vontade de se cuidar, entra a falta de estímulo de passar o fio dental e escovar. Então esses pacientes vão estar mais predispostos a ter cárie e doença periodontal. Então vocês percebem como que um fator desencadeia vários outros? Então eu já estou vendo várias pessoas aqui entrando. Eu estou vendo dois amigos nossos, membros do BNI Valente. É tão bom quando a gente vê, né, as pessoas, os membros da sua equipe, do seu grupo de relacionamento, de empreendedorismo, tá ali te apoiando. Então quero agradecer a presença de todos, tá? Dar um bom dia, desejar um bom dia para todos, que nós tenhamos um dia iluminado com muitas informações hoje para fazer o bem para você e para o outro, para aquele que você conhece e que você sabe que você pode contribuir para que ele tenha um melhor sorriso. E eu até convido a vocês a compartilharem agora a live, né? Porque muitas vezes as pessoas estão tomando café e podem estar ouvindo a gente e ouvindo as dicas importantes de como você pode ter uma qualidade de vida melhor, um sorriso melhor. E hoje, gente, eu vou falar de 2 tratamentos importantíssimos
que podem mudar a sua vida ou a vida de alguém que você conheça. Então, o que eu estava falando? Da depressão. E uma dos sentimentos, uma das características, dos sintomas que os pacientes apresentam é a falta de se cuidar. Eles não têm mais o desejo de se cuidar, as mulheres de se maquiar, de se arrumar. E assim também, eles não têm o desejo, a vontade de cuidar dos seus dentes, de cuidar do seu sorriso. Então, eles deixam de passar fio dental, eles deixam de escovar os dentes. E aí, o que também acontece? E aí ele vai estar mais predisposto a ter cárie e a ter inflamação periodontal. E muitas vezes isso leva a quê? A perda dental. Sim, o paciente ele perde os dentes. A gente perde os dentes também por um trauma, pode ter uma fratura, né? Uma fratura leva a perda dental, às vezes come alguma coisa e isso vai levar à perda dental. Então, e um outro fator que também leva à perda dos dentes, a falta de orientação. A falta de conscientização de cuidados com a nossa saúde bucal. A falta de orientação de como passar um fio dental, de como escovar melhor, a falta de conscientização de que nós precisamos melhorar o nosso sorriso, né? A falta de conscientização das consultas periódicas para prevenir. E também os hábitos parafuncionais, os bruxismo, como eu já falei, levam à fratura e à perda dental. Então, o que a gente busca hoje? A gente busca melhor qualidade de vida e um melhor sorriso. A gente já sabe, eu várias vezes tenho falado aqui, de os dentes, eles são importantes sim, para o sorriso, para a nossa estética, para a gente se sentir melhor, né? O sorriso, a gente sabe cientificamente de que você sorrir, você vai gerar estímulos no outro, você vai fazer o bem para o outro. Mas os nossos dentes também são importantes para nossa mastigação e para nossa fala. Então, é muito importante que a gente saiba cuidar. E quando você perde o dente, o que você pode fazer? A gente tem dados de que o Brasil ele já entrou no grupo de países com baixo índice de cárie. O porquê isso, né? Isso é um resultado de campanhas de conscientização da importância de cuidar dos dentes. Também tem dados de que, porque a criança quando nasce, a parte infantil do ser humano, a gente trabalha a prevenção da cárie. E depois, na fase adulta, da cárie e da doença periodontal. Mas a doença da gengiva, ela também pode aparecer, surgir na adolescência por alterações hormonais. E no Brasil, entre os anos de 2003, 2010 e agora 2015, o que se comprovou? Que as pessoas têm feito mais, pessoas que eu falo na idade até de 35 a 44 anos. As pessoas têm cuidado mais das cáries, têm ido mais ao dentista, mas para fazer extrações e tratar as cáries. Mas ainda há um número baixo de reabilitação bucal. Doutora Marley, o que isso quer dizer? Reabilitação bucal? Né? O que isso significa? Sim, as pessoas perdem dente. As pessoas perdem dente porque moravam no interior e não tinham acesso a tratamento odontológico e perderam os dentes. As pessoas perderam dente por um acidente. Eu tenho um paciente que eu reabilitei, ele sofreu um acidente de carro e perdeu os 2 dentes da frente. E as pessoas muitas vezes não fazem a reabilitação
Por quê? Porque tem uma crença que elas não têm acesso a esse tratamento. E é esse número que nós precisamos mudar no Brasil. De que a perda dentária, ela pode acontecer, mas isso não significa que você vai ficar sem um dente pro resto da vida. Hoje nós temos muitas opções de tratamento que vão possibilitar que você mastigue e sorria melhor. E é desse assunto que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, qual é o caminho? Sim, eu perdi o meu dente. E aí? Gente, primeiro eu preciso explicar uma coisa muito importante, porque existem pessoas que às vezes têm a visão de que o dente é importante só para mastigação. Não, só para estética. Ah, eu perdi um dente lá de trás, não vai me fazer falta. Eu consigo, eu tô sorrindo, ele não aparece. Só que eu costumo dizer, sempre quando os pacientes vêm aqui para a primeira consulta, eu explico um mecanismo que ocorre na nossa boca com a perda de um dente. Quando a gente mastiga, os dentes superiores, eles contactam com os inferiores e há um equilíbrio nas forças da nossa mastigação. Então, se falta um dente, esse um dente, ele vai causar um desequilíbrio na nossa mordida, que vai causar um mau posicionamento em todos os outros dentes. Além disso, um fator que é muito importante, que é o fator chave. Ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente sobre até o aparelho Invisalign, que a gente coloca aqui também. A gente tem essa técnica dos aparelhos transparentes aqui na clínica, mas de que eu perdi um dente e eu não vou fazer nada. E hoje nós temos alta tecnologia, métodos avançados de reabilitar o seu dente, aqui no IUS Odontologia. Então, olha só, o dente e o osso, eles são cofuncionais. Por quê? O nosso dente, ele está na nossa boca, mas ele está fixo, preso em volta com um osso. O osso, ele dá um suporte, ele segura, ele dá a estrutura para o dente. E a gengiva, ela vem com um tapete recobrindo esse dente. E aí, o que acontece? Se você perdeu esse dente, as células ósseas que estão ali, porque quando a gente mastiga, a gente ativa umas células ósseas chamadas osteoblastos, que são células que formam o osso. Quando você perde o dente, vai uma mensagem lá para o nosso cérebro, porque o nosso corpo é maravilhoso e perfeito. Então vai uma mensagenzinha lá para o nosso cérebro assim: olha, eu não preciso ficar aqui. Por quê? Porque eu não tenho mais dente para dar estrutura. Eu não tenho mais função nesse espaço. E aí o nosso cérebro vai mandar para aquela região, para aquele local que nós perdemos o dente, assim, vai mandar as células osteoclastos, que são as células ósseas que reabsorvem o osso, que destroem, comem o nosso osso naquela região. Quero dar um bom dia especial para a doutora Simone Amorim, uma amiga querida, médica, neuropediatra, que trabalha em São Paulo, tem a clínica Vita. Um beijo, querida. Então, e aí o que acontece? Vai começar a ter uma reabsorção óssea naquela região que a gente perdeu o dente. E essa perda óssea, com o tempo, vai sendo também, vai acontecer nos dentes que estão do lado. Então, com o tempo, e isso, gente, não é agora, vai acontecendo gradativamente. Então, daqui 10 anos, os dentes do lado, os dentes adjacentes, aquela região que você perdeu o dente, vai acontecer uma perda óssea. Então, futuramente, você pode perder outros dentes.
pela falta de um dente só. Quando a gente extrai um dente, em 6 meses você perde 30% do osso daquela região. Ah, então Marli, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é a gente substituir aquela região por um outro dente, tá? E aí eu vou falar para vocês hoje, então, de quando a gente perde um dente, qual a melhor opção. E aí a gente vai fazer um retrocesso de que as pessoas perdiam os dentes e colocavam aquela PPR, aquela ROT, lembram? As pessoas falam ROT e o dentista chama prótese parcial removível. Por quê? É uma prótese que ele tira e coloca. Só que aquela região que não tem dente causa uma pressão em cima daquele osso. Então, ele esteticamente pode até substituir o dente. Não 100%, que a estética hoje em dia não é mais o que a gente espera, né? Com a ROT. Mas com o tempo, quando você vai mordendo, você vai causando reabsorção naquele osso também. Porque quando usa a prótese, a mastigação causa uma pressão no osso. Então você vai ter uma perda óssea também naquela região, tá? Ah, e aí tem uma pergunta aqui. Doutora, em quanto tempo eu devo colocar o dente no local de novo? É da Cíntia Carvalho, minha amiga do coração. Então, o que acontece? O ideal, hoje em dia nós temos técnicas avançadas de que você extrai o dente e no mesmo momento você coloca o implante. Essa é um dos tratamentos de que eu vou falar hoje, que eu vou explicar. Então, assim, o melhor, quando você sentiu normalmente a incidência, né, a causa hoje da perda de dente, principalmente é por um traumatismo, é uma fratura. E aí quando você fratura o dente, essa fratura vai causar um estímulo na sua região e vai ter logo uma inflamação. O seu corpo já vai mandar os primeiros sintomas. Então, como que você vai identificar uma fratura? A sua gengiva vai começar a ficar vermelha, porque a gengiva saudável, a gente sabe, é rosa. E muitas vezes vai aparecer um carocinho, uma espinha, como se fosse uma espinha. É um sintoma de que tem um traço de fratura ali. E aí, gente, o que se pode fazer? O mais rápido possível procurar o dentista, o implantodontista. Por quê? Porque essa fratura ela vai gerar um processo inflamatório, uma infecção e vai causar uma perda óssea intensa e rápida. Então, e o que nós precisamos? Para nós fazermos implante, eu preciso ter osso naquela região. E aí, se eu tenho osso, eu quero conservar esse osso para eu colocar o implante. Então, quanto antes essa fratura for identificada, melhor para a instalação do implante. Então, quando eu identifico a fratura, eu procuro o dentista e o dentista já vai planejar a sua cirurgia. Então, o tratamento de excelência aqui no IOS, que é um dos compromissos com a gente, é de quando tem um tratamento com implantes, a gente faz a cirurgia, eu extraio o dente e no mesmo momento cirúrgico eu coloco o implante e já colocamos um provisório, um dente naquele lugar. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Aprendi muito. Meu pai tem essa ROT há tantos anos que implante já não é mais possível. Eu vou anotar aqui porque eu vou acabar de falar desse assunto e aí vou para esse do implante não é mais possível, porque a gente precisa conversar sobre isso, tá? Eu não tô conseguindo ver quem escreveu isso, mas a gente precisa ver porque muitas vezes é possível sim, eu vou mostrar aqui para vocês, tá legal? Então vamos lá. Então, eu restabeleço, a gente extrai o dente, coloca o implante no mesmo momento cirúrgico e coloca um dente naquele espaço, em menos de 3
horas, restabelecendo a mastigação e o sorriso, a estética para o nosso paciente. Isso é possível? É possível e é uma rotina diária aqui no Wills Odontologia. Os nossos pacientes sabem disso. Eu não vou dizer os nomes dos pacientes, porque tem muitos pacientes que, né, não gostam de falar sobre esse assunto, mas não é de falar sobre esse assunto, mas de ser identificado. É uma ética profissional que a gente tem. Mas isso sim é possível. E como? E quanto antes eu instalar um implante, eu vou ter menos perda óssea. E é aquilo que eu estava falando antes, do implante e do osso serem cofuncionais. Rogério, gente, só um minutinho, faz um favorzinho pra mim, pega um copo d'água. Que eu começo a falar, gente, eu tenho que beber água. O meu combustível é a água, tá? E aí, o que acontece? Se eu instalo, olha que beleza, como o nosso corpo é perfeito. Se eu extrair o dente e não coloco nada, eu vou ter uma reabsorção óssea, uma perda óssea, que muitas vezes vai inviabilizar o implante. Não inviabilizar, mas aí eu preciso de um enxerto ósseo, então o tratamento é mais prolongado. Se eu perco o dente e não coloco implante logo no mesmo momento, aí vai ter uma perda óssea. Então eu vou ter que fazer um enxerto ósseo, esperar uns 6, 8 meses, formar o osso para depois colocar o implante. Se a fratura é identificada logo e é logo feito o tratamento com implantes naquele local, o tempo de tratamento é curto, é rápido, então dá maior conforto para o paciente. Existe menos etapa cirúrgica, o paciente não é submetido a tantos tratamentos cirúrgicos. Então, gente, olha quantas vantagens a gente tem, né, nas opções de tratamento com implantes hoje. Então, e por que isso, doutora Marli? Porque o implante e o osso são cofuncionais também. Quando a gente extrai o dente e coloca o implante, as nossas células ósseas ali, elas interpretam o implante como um dente. Então, elas mandam uma mensagem lá para o nosso cérebro. Ah, aqui tem um dente, então eu preciso ficar aqui. O cérebro entende que precisa manter as células ósseas que formam o osso, que participam da remodelação óssea, que são os osteoblastos, permanecerem ali e manterem o osso ali. Tá vendo como tudo se encaixa? Como tudo é perfeito, graças ao nosso bom Deus? Fecha a porta, por favor. Então, como eu me comprometi a mostrar para vocês, olha, quem escreveu sobre a Rote, eu ainda vou explicar mais, tá? Eu só vou pedir o Rogério para me ajudar no controle do tempo, porque esse é um assunto que eu amo, eu tenho paixão. Por quê? Porque eu vejo as pessoas aqui, eu vejo a transformação que acontece com as pessoas quando a gente reabilita esse paciente, quando a gente promove com que esse paciente volte a sorrir. Né? Então é um assunto pelo qual eu sou apaixonada. Por quê? Porque através da transformação do sorriso, a gente vê a transformação no paciente. Ele é outra pessoa em relação à estabilidade emocional, à felicidade, comportamento dele muda, tá? E isso é gratificante demais. Aliás, é isso que me dá força e energia para eu estar aqui todo dia trabalhando com a maior alegria e estar aqui. Ontem a doutora Renata Bezerra, nossa endodontista maravilhosa, super competente, falou: Marli, eu não sei como que você aguenta, você acorda cedo, vem e faz a live, depois vai trabalhar. Mas é isso, gente. Sabe, transformar sorriso, ver o resultado, o feedback de você ver as pessoas tão bem e tão felizes e satisfeitas, gera um bem, te faz bem, tá? Então, como eu me comprometi a explicar para vocês, então agora eu vou mostrar para vocês, olha,
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pro final, tá? No finalzinho eu vou fazer a demonstração. Ai, doutora Márcia, você tá judiando de mim. Tô não, é porque a gente tem um ritmo, tá? Então, com a perda de um dente, o IOS, aqui no IOS nós restabelecemos a função e o sorriso, a mastigação, sem dor e principalmente a estética em apenas 3 horas, no máximo 3 horas. Outro dia nós fizemos em 2 horas. Eu faço a extração, instalo o implante, o paciente vai para a doutora Camila Cabral, nossa especialista em prótese dentária, e ela instala a prótese, ok? E aí, nós vamos para esse assunto da ROTE. Eu anotei isso. E aí, o que acontece? A ROTE, gente, doutora Mari, mas meu pai já está idoso, né? E não tem mais jeito. Gente, tem jeito sim. Eu já dei um exemplo aqui do meu sogro, que eu instalei implante nele quando ele tinha acho que uns 83, 84 anos. E ele viveu até os 95 anos. Então a gente promove com que o paciente mastigue melhor. Imagina que eu fiz 10 anos ele conseguiu mastigar melhor. Então, muitas vezes tem jeito sim, tá? Hoje em dia a gente tem outros tipos de implantes. Implantes que têm uma característica melhor, que facilita melhor a sua integração. E tem jeito sim. Olha, eu quero que essa pessoa, não vou falar o nome, que é minha amiga do coração, e eu amo o pai dela, porque o Rogério identificou quem é. Eu gostaria muito que você levasse o seu pai no meu consultório, pra gente fazer uma avaliação. Só para isso. Porque o seu pai merece mastigar melhor e ter um melhor sorriso. E uma coisa que eu sei que ele adora fazer é sorrir, tá? Ó, eu já me emocionei falando dessa pessoa, porque é uma pessoa muito especial na minha vida. E eu identifiquei aqui agora, tá? Então, gente, e quanto mais tempo, por que você tem que levar logo? Quanto mais tempo aquela ROTE fica naquela região, mais pressão vai ter e mais perda óssea vai causar. Então, a ROTE, gente, ela era um tratamento que foi usada há mais de 50 anos atrás. Ficou para trás. Eu sempre dou o exemplo, me empresta seu celular, Rogério. Eu sempre dou o exemplo meus pacientes disso aqui, ó, no celular. Lembra os nossos celulares? Antes era aquele tijolão. Depois foi que aquele Motorola que até tinha um que era tão bonitinho, pequenininho, mas ele tinha que abrir e fechar. Era o Baby, que era o seu nome. Era o Baby, né? O Rogério tá me falando que era o Motorola Baby. Mas, gente, hoje a gente tem iPhone, a gente tem Samsung. Então, você vai querer um Motorola pro seu pai? Se você hoje tivesse que dar um presente pro seu pai, você ia dar um iPhone, um Samsung, ou você ia lá no Motorola e ia dar pro seu pai? Tijolão. Aquele tijolão. Tenho certeza que você vai dar um iPhone pro seu pai. Você, minha amiga, então eu tenho certeza absoluta, porque você faz tudo pelo seu pai. Seu pai, você cuida demais dos seus pais. Eu tô falando isso, gente, eu tô falando diretamente para uma pessoa que eu amo muito, tá? Então, se você vai dar um iPhone pro seu pai, por que você não vai procurar um tratamento que promova que seu pai tenha um sorriso melhor e uma mastigação melhor? Além disso, gente, a ROTE tem que tirar e colocar, sabe? Machuca. E outra coisa, quando você usa a ROTE, ela pressiona, ela é usada, ela se apoia nos outros dentes. E com o tempo, você vai perdendo os outros dentes. Então, o caminho de quem usa ROTE tá fadado, tá correndo o risco de cair numa dentadura, numa prótese total. Nós dentistas chamamos de prótese total. As pessoas, né, no linguajar popular, falam dentadura. Então, o que eu sugiro? Que seja feita uma avaliação, na qual a gente faz uma avaliação clínica, a gente faz um check-up odontológico para evidenciação de como que estão aqueles tecidos, a qualidade daquele tecido,
O check-up hoje ele é muito utilizado na minha clínica. Por quê? Porque eu consigo ver a condição, a saúde bucal dos tecidos. O índice de câncer, a prevalência antigamente era de pessoas acima de 65 anos. Agora, a gente vê que existe incidência na faixa de 45, 50 anos. Então, o check-up odontológico, que é uma câmara intraoral que aumenta 60 vezes mais a imagem, me ajuda a avaliar os tecidos da gengiva, os tecidos da boca. E se tiver alguma mancha, alguma coloração diferente, a gente já consegue identificar, tá? Então, você que tem o seu pai que usa rote, você que conhece uma pessoa que usa dentadura, prótese total, vamos fazer uma avaliação. Vamos fazer uma avaliação odontológica, pedir uma tomografia. Por que eu peço uma tomografia? Porque a tomo, ela me dá uma imagem tridimensional daquela região. Então eu consigo avaliar se tem uma largura óssea, espessura, para eu colocar um implante e uma altura também. O implante ele é um parafuso. E eu preciso, e existem implantes de vários tamanhos, de espessuras diferentes também, de diâmetros diferentes. Existe 3.4, existe 4.1, existe implantes de 5 diâmetros, de 5.5 e as alturas também variam, 8,5, 9, 10, 15, existem implantes de altura 15. O uso, a indicação desses implantes vai ser de acordo com a mensuração, com a medida, com a dimensão do seu osso naquela região que você perdeu o dente. Ah, mas eu perdi o dente há muito tempo. Gente, nós temos hoje outros recursos tecnológicos e cirúrgicos que a gente pode compensar isso. Que a gente pode conseguir que tenha mais osso ali. Como? Os enxertos ósseos. Ai, doutora Marli, mas eu não quero tirar osso de mim. É uma cirurgia muito traumática, meu amigo fez. Nós temos outras opções, como o osso vindo do banco de osso. Nossa, mas eu vou usar osso de outra pessoa? Gente, nós estamos em 2020, né? Vamos quebrar paradigmas. Se a gente acha lindo que uma pessoa faça o transplante de córnea e enxergue melhor, se a gente acha lindo, comovente, emocionante, que a pessoa faça a doação do coração e promova que uma outra pessoa viva, por que eu não vou promover? Por que eu não vou abrir mão, usar esse recurso que eu tenho de um doador de osso, em que eu possa usar aquele bloco de osso, colocar implante e fazer com que aquela pessoa sorria melhor? Você não tem prótese total, você não tem dentadura, mas se coloque no lugar daquele que muitas vezes perdeu os dentes porque morava no interior, porque a gente não ouvia falar. Imagina 20 anos atrás, as pessoas às vezes não tinham acesso ao fio dental, não eram orientadas de como deveriam escovar os dentes melhor. E aquela pessoa hoje está fadada a usar dentadura, a prótese total. Mas se eu posso fazer a cirurgia de implante, se eu posso usar do banco de osso, conseguir o osso e poder fazer um enxerto ósseo, colocar implante naquela pessoa e aquela pessoa poder mastigar melhor, sorrir melhor, sem ter que tirar e colocar aquela prótese total, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou usar desse recurso? Não é? E é lindo. E aí eu tenho uma observação muito importante, assim, de que, vou contar aqui, hein, Rogério, a história da sua tia. Porque a tia de Rogério, uma tia que morava em Petrópolis, tia Maria? Sim. Ela faleceu e aí teve um retardo, né, no velório,
porque o marido dela acho que foi arrumar a gaveta e encontrou um registro de que ela queria doar todos os órgãos, inclusive o tecido ósseo. Mas, doutora Marli, como é que é esse tecido ósseo? Gente, esse osso, ele é todo trabalhado em laboratório. Ele vem de avião, de transporte aéreo, vem numa caixa vedada, no gelo seco, é tudo preparado. É feito toda uma encomenda, uma pesquisa, um questionário. Então não tem risco nenhum. E o índice de rejeição também é muito pequeno. É uma das técnicas que eu utilizo aqui no IOS, Odontologia, e eu tenho excelentes resultados. Eu fiz uma cirurgia numa paciente há 15 anos atrás. Ela não teve perda óssea nenhuma. Ela vem de 6 em 6 meses, faz o acompanhamento comigo e ela não teve perda óssea nenhuma. E hoje ela sorri muito melhor. E ela não usava dentadura, ela usava uma arrote. Eu conservei alguns dentes e as outras regiões nós fizemos enxerto ósseo, fizemos implante. Então, vamos eliminar as crenças, né? E vamos estar aberto para o novo, para as possibilidades que o mundo hoje, o conhecimento, a tecnologia nos apresenta. Vamos usar esse conhecimento, essa tecnologia para o bem, para fazer o melhor para o outro. Não é mesmo? Não é isso que a gente quer? Não é para isso que nós estamos aqui, nesse mundo? Para praticar o bem? Para fazer o bem para o outro? Então você que está me assistindo, se você sabe de alguém que falta um dente, indica para ele fazer um exame, vir aqui no IOS, fazer uma consulta. E você vai estar ajudando essa pessoa a mastigar melhor, a sorrir melhor. E aí nós vamos falar então de uma outra opção de tratamento que nós realizamos aqui no IOS, que é: doutora Marli, a minha mãe perdeu os dentes muito nova, porque ela morava no interior, ela não tinha opção de tratamento lá, ela não tinha condições financeiras, mas hoje eu quero ajudar minha mãe a sorrir melhor. Essa fala, gente, é de uma paciente minha, enfermeira, que veio aqui e ajudou a mãe dela a mastigar melhor. Ela falou: eu vou ajudar minha mãe, vou ajudar financeiramente, ela vai ajudar uma parte, mas eu quero. Primeiro nós fizemos os exames. Realmente, quando você perde os dentes muito nova, existe uma reabsorção óssea muito maior. Mas isso não limita, não impede que a pessoa faça esse tratamento. E aí foi realizado nessa paciente enxerto ósseo, um levantamento de seio, enxerto ósseo, porque nós temos um seio maxilar aqui. Então muitas vezes a gente faz essa cirurgia, né, de enxerto ósseo nessa região, mas antes tudo é feito. Muitas vezes o paciente tem história de sinusite, então a gente encaminha para o otorrino antes. Tudo isso é pensado, tudo isso é planejado. Uma cirurgia de enxerto deve ser muito bem planejada. Não adianta só ir lá e colocar os implantes. Precisa-se ter conhecimento. Quando a gente vai construir uma casa, o que a gente faz primeiro? Uma avaliação do solo, né, Rogério? Depois a gente contrata um engenheiro. A avaliação da fundação. Faz uma avaliação da fundação. Como é que está o terreno? Como é que está o terreno? E assim é no tratamento de implante. A gente faz uma avaliação, um check-up da cavidade bucal. A gente pede a tomografia para a gente avaliar a densidade óssea. Como que está essa perda dentária. Aí a gente faz o projeto da casa e eu faço o planejamento, o projeto da cirurgia. O meu planejamento cirúrgico e protético. Né? Rogério, eu vou pedir, quando tiver faltando 10 minutos, você me avisar. E aí, gente, o que a gente faz? A gente, muitas vezes, quando o paciente não tem uma perda óssea severa, a gente instala os implantes sem dor,
devolvendo a mastigação e a estética, uma técnica que eu desenvolvi aqui no IOS, que acelera a osseointegração dos implantes, e o paciente em 5 dias sai daqui da clínica com a prótese instalada, a prótese definitiva, em apenas 5 dias. Como que é isso, doutora Marli? Normalmente faço isso na segunda. Na segunda eu instalo os implantes e doutora Camila, nossa especialista em prótese, já molda e manda para o laboratório. Na quarta a gente faz uma prova. Na quinta a gente já faz uma prova com os dentes posicionados. E na sexta o paciente sai daqui lindo, sorrindo e mastigando. E o melhor, feliz da vida. Gente, eu tenho que te contar isso, que isso é muito legal. Quando eu falo que realmente isso que deixa a gente feliz, a última paciente que a gente fez esse tratamento, eu vou falar o nome porque ela não liga, ela tá feliz da vida, é a Dona Esther. A Dona Esther tem 65 anos. Só que ela resistiu a esse tratamento uns 2 anos, tá? E ela chegava aqui para as meninas e falava assim: ai, nem quero ver a doutora Marli, porque a doutora Marli vem com essa, que eu tenho que fazer implante, não sei o que, e eu tô aqui com a minha rote. Mas eu falava: Dona Esther, a senhora precisa remover essa rote, faz mais pressão, com o tempo a senhora vai perder outros dentes, não faz isso. Bom, ela perdeu uns 2 dentes. E aí ela percebeu, caiu a ficha do que eu estava falando para ela. E aí ela falou: não, eu preciso realmente fazer o que a Marli está me aconselhando há uns 2, 3 anos. E aí nós fizemos. Nós instalamos, nós fizemos a cirurgia dela na segunda e na sexta ela saiu daqui com a prótese sobre os implantes definitiva. E aí, terça-feira agora, porque a gente ainda faz os acompanhamentos semanais, né? Não tem um mês, tem uns 15 dias que nós terminamos esse tratamento. Depois vocês vão ver porque a gente vai publicar isso, né? Mas olha o feedback que ela passou pra gente. Ela falou que o netinho dela de 6 anos falou assim: vovó, a senhora não é mais minha avó. A senhora não tá com cara de vó. A senhora tá com cara de tia. E agora eles falam que ela tá sorrindo tanto, porque antes ela não sorria. Lógico, gente, se a pessoa não tá satisfeita com o sorriso dela, ela não vai sorrir. Então, ela não sorria e agora ela tá sorrindo, porque ela tá feliz, ela tá mastigando melhor, ela se olha no espelho e vê o sorriso dela bonito e ela tá se sentindo mais bonita. Tanto que ela falou que na casa dela, eles estão denominando de a mulher sorriso. Não é melhor chamar uma pessoa de mulher sorriso do que de mulher triste, mulher mal-humorada, mulher infeliz? Ai, fulana é tão mal-humorada. Será por que às vezes essa pessoa está mal-humorada? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será que às vezes a pessoa está mal-humorada? Por que será que às vezes a pessoa está triste? Ou, alguém comenta assim: existem pessoas que têm os pais mais idosos, né? Aí o pai pode comentar com a filha assim: eu tenho observado que a sua mãe não está mastigando direito, sua mãe não está comendo direito. Você já se questionou como é que está a alimentação da sua mãe? Ou por que ela não está se alimentando direito? Será que ela não está com algum problema no dente, alguma dor, alguma inflamação? E quando ela mastiga dói? Ou ela está com uma prótese que, mesmo se for uma rote, tem que fazer a manutenção, tem que trocar de 6 a 8 anos, de 8 em 8 anos tem que trocar? Será que essa rote não está machucando a sua mãe, a boca da sua mãe, a gengiva, quando ela mastiga? E por isso ela não está se alimentando direito? Você já observou isso? Então, gente, às vezes a gente tem mínimos sinais na nossa casa, no nosso tio, e que uma ação sua de levá-la até um consultório odontológico, por um tratamento odontológico, vai modificar a vida dele, pro bem, tá? Então pensem nisso.
como que você pode fazer o melhor hoje para o seu tio, para sua mãe, para o seu pai, para que ele viva melhor e com saúde, né? E aí, tá, Marley, mas a minha mãe, ela não quis fazer implante, porque ela falou que dói. Eu coloco meu óculos às vezes, gente, para eu enxergar um pouco melhor, tá? Porque, né, a gente chega numa idadezinha que a vista começa a mostrar alguns sinais. E olha só, eu hoje aqui na clínica não faço mais prótese fixa. Por quê? A prótese fixa, ela consegue esteticamente ser satisfatória, mas funcionalmente ela vai levar a outras perdas. Primeiro que, para eu fazer uma ponte fixa, para eu substituir o dente, muitas vezes eu tenho que pegar um dente que não tem cárie nenhuma, que a gente chama rígido, aí eu tenho que desgastar o dente todo para que ele sirva de suporte para um outro dente. Então, às vezes, eu tenho que destruir 2 dentes para substituir um. Então, gente, e a prótese fixa, com o tempo, ela, com a pressão, ela causa fratura nos outros dentes. Então, isso é claríssimo. Eu tenho um caso aqui na clínica de uma paciente. Ela veio, eu falei, vamos, um dente fraturado, vamos extrair esse dente e vamos colocar implante. Ah, não, eu fui numa dentista, eu não vou dizer o nome aqui, eu fui na tal dentista, ela falou que é melhor eu fazer a ponte fixa, não sei o que. Eu falei, não, olha só, ponte fixa, gente, era um tratamento indicado quando o implante não existia. Se hoje eu tenho a opção do implante, que é um tratamento melhor, por que eu não vou fazer? E vou te falar mais, financeiramente, o valor de um implante para ponte fixa, porque quando você faz um implante, você coloca o parafuso e você coloca uma prótese porcelana. Quando você faz a ponte fixa, você não coloca o implante, o parafuso, mas você vai ter que fazer 3 porcelanas para substituir um dente. Então o valor financeiro é praticamente igual. Só que você tem a desvantagem de que você muitas vezes tem que fazer um tratamento de canal para usar aquele dente para suporte da prótese fixa. E o resultado não é bom, porque você vai causando perda óssea nos outros dentes. Então, futuramente, a longo prazo, daqui 10 anos, uma pessoa que instalou um implante, uma ponte fixa hoje, pode ter certeza que daqui 10, 15 anos, ela vai perder aquela ponte e vai perder mais dentes. Aí ela tem que aumentar a prótese fixa dela. Ela tem que usar um outro dente como suporte. Gente, isso está claro para vocês? Por favor, me mandem um feedback. Vocês conseguem entender o que eu estou falando didaticamente? Porque é tão importante isso. É muito importante. Eu gostaria que vocês me dessem feedback. Tem uma observação aqui, tá? E aí, falando exatamente da prótese fixa. Então, a prótese fixa naquele momento pode ser até legal, mas o resultado a longo prazo não é. E aí eu vou contar a história dessa paciente. Ela foi na ortodontista e fez uma ponte fixa. Gente, com menos de 2 anos, ela fraturou um outro dente. E ao invés, se ela tivesse feito o tratamento de implante há 2 anos atrás, ai que bom que a Elaine Dutra, um beijo querida, me colocou bem explicado, porque é isso que eu quero, tá? As nossas lives são para informações, para orientação e conscientização do melhor que a gente pode fazer hoje para melhorar a mastigação e o sorriso. Então, o que aconteceu? Essa paciente voltou com outro dente fraturado. E aí, ao invés dela ter o custo financeiro de um implante, ela teve que fazer 2 implantes. Vocês conseguem perceber a desvantagem da prótese fixa? Então, a prótese fixa era um ótimo tratamento há 30 anos atrás. O implante, gente, ele já tem sido usado há 40 anos atrás, há 40 anos. Então tá mais do que comprovado
de que é o melhor tratamento hoje. E se você pode fazer o melhor tratamento, por que não? Então, como faltam só alguns minutos... Não, faltam 10. Faltam 10. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Óculos, né? Não, agora vai ter que ser com óculos. O Rogério tá falando sem óculos, mas agora vai ter que ser com óculos. Ok, como é que funciona o implante? Porque eu prometi. Olha só. Não estão vendo, não. Olha aqui. Vira pra eles. Ó, isso daqui é um provisório. Então, olha só. O paciente, ele perdeu um dente. Tá vendo aqui? E aí, o que a gente faz aqui no IOS? Quando é identificado logo a fratura desse dente, né? Ou uma reabsorção radicular, que pode ter, né? A perda de um dente não quer dizer só que é uma fratura. Uma reabsorção, uma cárie profunda, né? Então, o que é? O paciente perdeu o dente. E aí, a gente instala o implante, vocês conseguem ver, ó. O implante tá aqui, o parafuso tá aqui, ó. Esse é um modelinho, tá? É um dente anterior, ó. Ok? E aí, eu extraio o dente, já coloco o implante no mesmo momento cirúrgico. Aí, eu venho... Levanta. Esse dente... Peraí que eu tenho que colocar aqui, tá? Calma que ao vivo tem essas coisas, né? Tem toda uma angulação aqui para eu parafusar. Olha aqui, ó. Eu estou parafusando uma peça que vai apoiar. Só que essa peça... Peraí, hoje tá, levanta. Mas na boca é diferente aqui. Eu já deixei até a pecinha cair com parafuso, ó. Tá vendo como que é? E aí, gente, o implante, ele é mecanicamente... Isso é mecânica, tá? Sabe quando eu fui fazer meu mestrado? Eu sou mestre em implantodontia. Eu dei aula há 15 anos na BO e também na São Leopoldo Mandique, no curso de especialização de pério e de implantodontia. E aí, o Rogério tá me ajudando aqui, tá? Porque ao vivo é diferente. Peraí, Rogério. Ele tem que estar bem encaixado. Olha, eu faço isso tão rápido. Mas quando é ao vivo na boca, parece que na boca do paciente é mais fácil do que no modelo quando é ao vivo. Paciência aí, tá, meu povo lindo? Minha prima lá da Bahia. Que delícia! Eu não sou baiana não, mas eu tenho um monte de parente na Bahia. E eu amo a Bahia. Aqui, ó. É instalada uma peça parafusada, tá? E aí... Mostra o dente primeiro. Isso daqui é uma peça que é feita no laboratório. Isso não é porcelana, tá? É um provisório. Mas é um provisório que já é instalado na boca do paciente. Então o paciente sai daqui, ó. O paciente não sai daqui. Gente, lembrando que tem a gengiva na boca do paciente. No modelo de gesso, a gente não consegue muitas vezes fazer essa gengiva. Aliás, tem a gengiva artificial. Aqui, ó. Esse azul aqui, ó, também são tratamentos com implantes. E esse azulzinho aqui é a simulação da gengiva. Pra gente ver como que vai ficar na boca do paciente. Ok? Ajudou? Então é assim. O paciente aqui na clínica, ele extrai o dente e já sai com uma prótese parafusada, tá? Estabelecendo, além da função e a mastigação. Agora, tem um detalhe muito importante. Esse tratamento é o que a gente chama hoje, na odontologia, de carga imediata. Só que esse dente, principalmente quando é posterior, não pode ter contato. Por quê? Porque nesses 2 primeiros meses ocorre o processo de osseointegração. Às vezes 1 mês. Então, a gente precisa manter esse osso, o implante estável. E se você começa a morder muito, você vai causar micromovimentações nesse implante. Então, existem as recomendações pós-operatórias que são muito importantes. E aí, gente, eu tenho um modelo aqui antigo que eu quero falar muito. Quanto tempo falta, Rogério? 5. Era um tratamento que antigamente se usava quando o paciente não tinha osso.
fazia-se uma barra, tá vendo? E a prótese. Mas eu quero usar esse modelo para explicar por que a prótese total, a dentadura, não é indicada. Quantos minutos? Sim. Por quê? Quando você coloca isso daqui não tem segurança. Ele não segura, não tem estabilidade. Então, eu, Marley, não faço esse tipo de tratamento, tá? Eu já percebi, nunca fiz na minha vida, nunca fiz um tratamento desse com barra. A gente usa outra técnica que possibilita que seja fixo. A gente coloca outros parafusos e a prótese, mesmo que seja uma dentadura, é o que a gente chama de prótese protocolo, ela vai ficar firme no osso, no implante. Então não tem aquela de você morder e ela mexer. Gente, não tem coisa mais constrangedora de você estar num restaurante e estar usando uma prótese total e você vai mastigar alguma coisa e garra. E aí você tem que colocar a mão para ajeitar a prótese. Olha só, isso era antigamente, né? Não vamos fazer mais isso com a gente, nem com as pessoas que a gente ama, né? E aí, e o porquê também da prótese total? Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui se chama rebordo alveolar. O osso está embaixo da gengiva. Então, imagine não que esteja sem isso daqui e você vai usar uma prótese e a pessoa está usando uma prótese. Então, ela mastiga porque tem a prótese superior. Aqui eu não tenho a prótese superior, só tenho prótese inferior. E aí a pessoa vai usar a prótese. Quanto mais ela mastiga, ela vai causar pressão aqui desse dente no osso e no rebordo. E aí, quanto mais pressão, mais osso vai perdendo. Tá? E aí, diminui. Já viu aquelas pessoas que usam prótese total? Que isso daqui fica murchinho, caído, né? Ontem eu atendi uma paciente e ela veio com essa situação. E o pior, cheia de doença periodontal, coitada. E ela falou, Marley, isso daqui meu tá murcho. Por quê? Ela tá perdendo o osso, isso daqui diminui, e é o osso que dá suporte labial. Então, gente, são detalhes muito importantes. Então, quando você coloca uma prótese sobre implante, melhora o seu sorriso e melhora até... Existem casos que você nem vai precisar fazer uma cirurgia plástica, porque vai melhorar, vai dar estabilidade para o seu músculo, para a sua face. Então, vamos sair da dentadura. Prótese total, dentadura era um tratamento antigo. Era para minha avó, para minha bisavó. Hoje não. Hoje as pessoas precisam se cuidar melhor e a gente tem opção. E o Rogério está falando, não, a minha mãe é avó e usa. Eu coloquei implante na minha sogra, tá? E ela tá feliz da vida. Quantos anos? Quantos anos? 91 anos. Então, gente, nunca é tarde para você mastigar. Quando ela tinha 90, né? Então. Olha, gente, obrigada. Tá aqui uma amiga minha do coração falando, dentista top. Minha colega de profissão, nós formamos junto, Cristiane Pacheco. Obrigada, amiga. E aí, gente, faltam 2 minutos e eu quero agradecer a presença de todos. Se você conhece alguém, o seu pai, um tio, até um vizinho, que você sabe que usa esse tipo de tratamento, conversa com ele, oriente-o, para que ele possa mastigar melhor e sorrir. E eu vou deixar aqui uma frase de Mário Quintana. Quero sempre poder ter um sorriso estampado em meu rosto, mesmo quando a situação não for muito alegre. E que esse meu sorriso consiga transmitir paz para os que estiverem ao meu redor. Cris, eu acho que essa fala do Mário Quintana tem muito a ver com nós dentistas, né? Além da gente sorrir, que bom que nós temos essa profissão, que a gente pode transmitir paz para o outro, né? Dar possibilidade para o outro se cuidar melhor, tá? E eu quero fechar isso hoje. Agradecer a presença de todos e vou deixar uma reflexão aqui. O que você está esperando para ser feliz? Um beijo.
Calma. Encerrar agora.